Oi, gente, bom dia! Vamos fazer mais uma live e hoje com o tema: por que o filho sente culpa quando pensa diferente da mãe? Vamos entender um pouquinho por que você sente culpa quando você pensa diferente da sua mãe? O que acontece? Primeiramente, a gente precisa entender como que nós somos formados, né? Como que nós somos constituídos. Esse como somos formados é em relação ao que nós sentimos. Então, por exemplo, como que nós, no decorrer da nossa vida, a gente foi tendo os nossos princípios, a gente foi sentindo, tendo alguns sentimentos, a gente tem uma visão da vida. Então, por que nós somos assim? Por que nós somos como nós somos na vida, né? O que nos faz ser essa pessoa? Então, eu tenho uma opinião, eu tenho uma visão de vida, né? Eu sinto tal sentimento, eu tenho uma preocupação com isso. Então, é como se a gente fosse entender o nosso movimento. Por que nós agimos assim na vida? E aí, o que acontece? Desde quando a gente nasce, né? Quando a gente a gente começa a se relacionar primeiramente com a nossa mãe. Então, vamos pensar que dentro da barriga a gente já esteja nesse lugar, né? Convivendo com todos os atos da minha mãe, com os pensamentos dela, com tudo que ela acredita. E isso, de certa forma, tá ficando em mim. Então, ali eu já vou aprendendo com ela o jeito que ela lida com a vida, né? O que ela é na vida, o que ela sente, né? O que ela gosta, tá? E aí, depois o bebê, quando ele nasce, né? Tem alguns meses que ele e a mãe se tornam a mesma pessoa. No entanto, a mãe alimenta, né? A mãe tem que trocar, a mãe tem que cuidar. E a gente fala que são cuidados muito importantes, né? Que você, filho, precisou que a sua mãe fizesse por você, tá? E aí, isso vai fazendo o quê? Nos constituindo, nos formando, né? A gente vai se tornando, a partir dali, quem somos, tá? E aí a gente vai crescendo. Então, durante a nossa fase de crescimento, a minha mãe tá me ensinando tudo que ela sabe, né? Então, é como se eu fosse um livro em branco e aí a minha mãe ela vai me ajudando a escrever no meu livro. Então, é como se ela pegasse na minha mão e fosse me ensinando, né? Que é algo muito saudável, né? Porque a gente precisa que alguém nos ensine. E a nossa mãe faz isso pra gente, né? E aí a gente vai passando as fases da vida, tá? Então, na minha infância, né, ali na minha puberdade, até que eu chegue na adolescência. Quando eu chego na adolescência, eu começo a ter outras opiniões. Então, assim, eu vou conviver com os meus amigos, eu vou pra escola, né? E, na verdade, até mesmo quando lá na pré-escola, né, quando a gente entra na pré-escola, a gente já começa a ter convivência com outras crianças, né? Que foram criadas de uma outra forma, com uma outra cultura, com outro jeito de ser, né? A partir dali, eu já começo a conviver com outras opiniões, né? Então, ali já tem outras mães que estão educando esses filhos e eu estou tendo contato com esses filhos na pré-escola, certo? E isso a gente vai caminhando, né? Sempre com essas novas pessoas, novos movimentos que vão chegando na nossa vida, né? Tá, então a gente chegou lá na adolescência. Quando a gente chega na adolescência, né? Você que está na adolescência ou você que já, né, tá na fase adulta e lembra dessa fase, o que acontece com a gente? A gente fica enquanto a gente está naquela fase, a gente começa a buscar algum grupo para se identificar. Então, o adolescente, né? Ele começa, às vezes, a se identificar com um grupo que gosta de rock, o outro que gosta de um outro tipo de estilo de música, um jeito de se vestir. Então, como que é vista, né? O que a gente ouve, né? A gente ouve muito falar, né? A adolescência é uma época de rebeldia. Porque, na verdade, isso parece ser uma fase de rebeldia, porque é uma fase que esse adolescente está tentando se encontrar, né? Então, é como se fosse uma fase que me preparasse para a vida adulta.
para que de fato eu chegue naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero ser, sabe? E aí eu vou experimentando esses lugares. Então o adolescente ele passa a experimentar esses lugares, né? Então é sempre uma vontade de se conhecer, né? E aí ele começa a viver, a conhecer outras opiniões, né? Começa a conhecer outras opiniões. Tá, e aí em algum momento ele vai começar a se posicionar. Então ele vai falar, não, mãe, mas eu acredito nisso, né? Não, mas eu acredito nisso. Não, mas você precisa desse caminho. Você precisa acreditar nisso. Eu sempre te ensinei isso, né? E ali começa a ter alguns conflitos. Por isso que essa fase é uma fase realmente muito conturbada, né? Porque o adolescente está se preparando para a fase adulta. Então, né? É uma fase realmente de cólicas aí, né? Que a gente fala. Por isso que é uma fase difícil, né? Tá. Quando a gente chega lá na fase adulta, porque eu falo assim, que nesse momento, você, né, que foi adolescente ou que está nessa fase, enfrenta esse tipo de dificuldade, né? Então eu preciso me posicionar, eu quero falar pra minha mãe o que eu acredito, mas ela fala pra mim o que é o correto, e eu entro naquele, né, eu entro em parafuso, pra entender qual é a minha vontade e qual que é a vontade da minha mãe. Qual das duas que tá certa? A da minha mãe. Então ainda prevalece a opinião da minha mãe aí, né? Quando eu chego lá na fase adulta, eu começo a me diferenciar ainda mais, porque aí eu vou trabalhar, eu vou conviver com outras pessoas, tem um ritmo a empresa que eu trabalho, tem um ritmo o meu chefe, ou às vezes algum funcionário que trabalha comigo tem uma outra forma de se comportar. E aí, gente, é onde a gente pode cair no julgamento, né? Por quê? Porque, nossa, o fulano faz tudo errado. Por quê? Porque não faz do meu jeito, né? Lembra que eu fui sendo criado, meu livro foi sendo escrito, minha mãe me ajudou a escrever meu livro a partir do que ela acredita, do que ela, né, que ela tem como verdade, né? E isso vai cada vez ficando mais forte em mim. É como se eu ficasse numa bolha mesmo. Então, tudo que o outro faz, pra mim, parece que tá errado. Porque eu não aprendi assim. Eu aprendi diferente, né? Não foi assim que eu aprendi. Então, eu começo a entrar em parafuso. Então, peraí, o que tá certo? Parece que o mundo tá virado de pernas pro ar, né? Por quê? Porque foge da minha realidade. Foge daquilo que eu aprendi, né? Só que em algum momento, você vai querer ter a sua opinião. E aí, nesse momento, é quando você discorda da sua mãe. Aí você fala pra ela, mãe, não é assim. Peraí, mãe, eu acredito dessa maneira. Ela fala, não, mas você não pode acreditar desse jeito, né? Você precisa me ouvir. Você precisa entender que o que eu quero pra você, a minha opinião pra você é algo importante, né? Mas aí esse filho, você filho, está no momento que você fala, gente, eu queria seguir isso, sabe? Parece que eu me sinto mais confortável pensando assim. Mas eu sinto culpa de pensar. Aí que tá, gente. Chegamos no sentimento de culpa. Por que você, filho, sente culpa por pensar diferente da sua mãe? Porque você tá é como se você tivesse numa encruzilhada mesmo, né? Porque a vida inteira você teve a sua mãe, né, como opinião pronta, uma opinião certeira. A opinião que eu sempre ouvi e que muitas das vezes deu certo, né? Porque ela escolheu por você, né? Pra ela é cuidado, ela tá tentando ajudar e sim, é uma mãe que tá protegendo, né? Filhos de mães super protetoras, né? A gente sabe que essa mãe quer cuidar, quer proteger, quer livrar de qualquer sofrimento. Porém, em algum momento eu vou querer pensar por mim. E aí que vem o sentimento de culpa. Porque parece que eu tô sendo um filho rebelde. Sabe aquela coisa lá da adolescência? Isso ainda tá gravado em você, né? E aí você fala, gente, tô parecendo tô visitando aquele lugar de rebeldia. E aí a culpa monta em cima de você, né? E aí aquele desespero de pensar, nossa, por que eu tô pensando diferente da minha mãe, né? Poxa, ela só quer o meu bem. Mas peraí, e o meu sentimento? E o que eu quero pensar sobre isso? Porque, gente, talvez seja uma coisa tão pequena, né? E que pra você vira uma coisa muito grande. Porque é um discordar da minha mãe. Gente,
Mãe é aquela coisa, né? Parece que a mãe, ela tem... É como se ela fosse um ser onisciente, né? Aquele ser que tem um conhecimento de tudo. E assim, ela é um ser humano, né? Em algum momento, ela também, às vezes, vai ficar numa dúvida, não saber o que decisão tomar, não saber que caminho tomar, porque ela é um ser humano, né? Mas para você, filho, é como se realmente ela fosse onisciente, ela soubesse de tudo, ela tivesse todas as respostas para te ajudar numa dor, numa dificuldade. Mas ela é um ser humano, né? Então, o filho coloca a mãe nesse lugar, você, filho, coloca a sua mãe nesse lugar, e ela também faz esse papel, né? Quando a opinião dela prevalece, né? E aí, mais uma vez, a gente se vê nessa encruzilhada. Por quê? Conflito. Então, assim, ó, peraí, ó, então a culpa é o conflito entre querer ser o que eu penso, sustentar o que eu penso, acreditar naquilo que pra mim tá fazendo sentido, versus a opinião da minha mãe, que é o ser onisciente pra mim, né? Então, gente, eu falo que é cólicas, né? O filho, nesse momento, é como se ele tivesse cólicas mesmo, de pensar que tá fazendo uma coisa muito errada, só de pensar diferente da mãe, né? Eu também já estive nesse lugar, já sofri muito com a minha mãe, de pensar diferente dela, e ela falar pra mim, e eu queria falar de mim, e isso parecer como rebeldia, né? E parecer que eu estava tentando ser mais do que ela, e aí a gente, né, em alguns momentos a gente já discutiu por conta disso, né? E hoje a gente se respeita. Por quê? Porque eu também tenho as minhas vontades, né? E ela entendeu isso. Hoje, com 30 anos, eu preciso pensar, né, sendo a Thaisa, né? Eu não posso ser Thaisa / Maria, né? Não posso. A minha mãe chama Maria. Então, assim, parecia que eu tava, assim, eu era a mesma pessoa que a minha mãe. Eu não conseguia me diferenciar. Do quanto ela acessou isso em mim, assim, ela foi se tornando essa pessoa pra mim. Eu também colocava ela nesse lugar, né? E aí eu fui dando passos, eu fui entendendo que eu precisava sim ter as minhas opiniões, porque isso também iria ajudar ela, né? Porque em alguns momentos ela também me pergunta as coisas, ela tira ideia, ela tira uma opinião comigo, ela pede uma orientação, sabe? Então hoje a gente troca, e isso ficou uma relação tão gostosa, a gente poder trocar, sabe? Mas assim, eu já estive nesse lugar, eu já sofri o quanto você de querer ter a sua opinião e de não conseguir falar isso pra sua mãe, sabe? E sentir muita culpa, aquela culpa que dói em nós, né? Doía muito em mim, era uma dor insuportável, porque eu pensava, gente, o que eu tô fazendo de errado? E às vezes, gente, era por uma coisa pequena, sabe? Às vezes eu dei esse exemplo do perfume, né, na nossa live passada, que eu queria um perfume doce, ela gostava de um perfume suave, e parecia que eu tava fazendo uma coisa de errado se eu levasse o perfume que não fosse o perfume que a minha mãe gostava, né? E hoje não, hoje eu compro o meu perfume, ela compra o dela, às vezes eu uso dela, às vezes ela usa o meu, mas cada um se respeita dentro da sua vontade, né? Então, foi um passo muito importante. E isso apareceu em outras questões da minha vida, né? Na verdade, em tudo. Porque eu falo que isso que a gente... Essa questão de posicionar com a minha opinião, né? De ir tratando esse sentimento de culpa, isso vai ramificar, isso vai sair em outras questões com a minha mãe, né? Porque eu sei o quanto você trava dificuldades aí nessa relação, né? A culpa, eu falo, que é o que esmaga o filho de mãe superprotetora. A culpa é como se esmagar, sabe aquela coisa assim de doer profundamente? É isso, a culpa, ela dilacera mesmo, porque ela chega principalmente quando o filho se posiciona. Quando você se posiciona, quando você quer espreguiçar para falar de você, tá doendo esse controle exagerado, né? Eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo sufocado com tanto cuidado.
né? E aí quando eu vou para esse lugar, quando você vai para esse lugar, você sente culpa, aí você recua, né? Só que isso não tá ajudando, né? Então assim, vamos pensar num exemplo, né? Você quer sair, você quer conhecer um lugar novo, né? Você quer, não sei, vamos pensar em alguma coisa, talvez conhecer um barzinho novo, talvez, né? E a sua mãe fala pra você, não vai, é perigoso, né? Não vai. E aí você entende que não tem nada tão, né? Você fica com esse sentimento, gente, poxa, meus amigos vão, né? Meus amigos sempre vão, nunca aconteceu nada. Eles sempre, sei lá, e se acontecer também, eles vão dar um jeito de se proteger, né? E será se eu não consigo ir? Né? Será se é realmente muito perigoso? Tá, mas eu quero ir. E aí, tá, então eu falo, mãe, tô indo nesse bar, né? Chego tal hora. Ela fala, não vai, é muito perigoso. Eu tenho medo de tudo, eu tenho muito medo. E aí você, filho, o que você faz? Eu quero ir. Nossa, eu quero muito ir. Mas eu tô sentindo culpa de ir. Porque ela falou pra mim que é perigoso e pode ser que alguma coisa dê errado. Ai, não vou, né? E aí a culpa fala pra você, não vai. Não vai porque a sua mãe tá te orientando, pode acontecer alguma coisa. Esse bar pode sair alguma briga, pode ter algum problema lá, pode acontecer alguma coisa no caminho. Não vai, depois você vai se arrepender. Essa culpa vai buzinando ali no ouvido. E aí, do outro lado, uma vontade de ir. Então, o que você faz? Você dá ouvidos para a culpa, você deixa ela ser algo... Na verdade, ela é algo muito forte, né? A gente fala que é como se fosse realmente uma âncora que me segura, né? Uma pedra que está me segurando naquele lugar. Então, eu não vou, não. Eu vou evitar, que, né, vai que acontece alguma coisa... E aí eu volto pro quarto, né? E fico com aquele sofrimento lá dentro desse quarto. Por que eu não fui? Ai, a vida é muito perigosa, é muito difícil, realmente pode ser que tenha alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, né? Você vai voltar para esse quarto e vai ficar, nossa, o que eu vou fazer? Parece que eu não faço nada, eu não saio de casa. Eu queria conhecer pessoas, eu queria ter um momento de lazer, eu queria relaxar um pouco, né? E aí, gente... Qual que é, que passo que você precisa de dar, né? Qual que é o passo que você precisa de transformar aí? Primeiro a gente precisa trabalhar essa culpa, né? A gente precisa sentir aí, né? Qual que é a sua vontade? Sua vontade é de ir nesse bar? Sua vontade é de ir sair um pouquinho de casa, né? Tá, então o que você pode fazer? Você pode olhar para essa culpa como sentimento. Peraí, culpa, eu vou usar você quando eu precisar, né? Quando eu precisar, eu te chamo. Agora, você não tem que aparecer aqui porque eu não tô fazendo nada de errado, né? Eu tenho condições de ir, de chegar lá e se acontecer qualquer coisa, sei lá, eu vou ter condições de me proteger. Eu não vou me envolver numa situação, sei lá, né? Eu tenho sim condições de falar não, né? Eu tenho condições de resolver isso, se eu precisar, eu preciso enfrentar a vida. Então, culpa. Quando eu precisar, eu te chamo. Agora você não vai interferir na minha vontade, tá? E a hora que a sua mãe falar pra você, não vai, você fala, mãe, eu preciso dar esse passo, né? Eu preciso enfrentar a vida. Então, eu vou sim. E aí, no meio do caminho, gente, vai falando com essa culpa. Culpa, você não pode fazer isso comigo, eu preciso dar um passo, eu preciso viver minha vida, porque parece que eu tô indo pra guerra, culpa, né? Gente, é o mesmo sentimento, é ir a um bar, mas dentro de você, filho, né, com esse sentimento de culpa, parece que você tá indo pra guerra, parece que você tá fazendo um negócio muito errado, sabe? Parece que você tá cometendo um crime, né? Não é assim? Parece que você tá cometendo um crime de fazer algo que a sua mãe acabou de falar pra você não fazer porque é muito perigoso, né? Então, indo ajustando no meio do caminho. Então, você precisa dar esse passo. Você precisa dar esse passo. É muito importante que você dê esse passo, que você
acredite em você também. E tá tudo bem você não pensar igual a sua mãe. Isso não vai fazer com que você ame ela menos, né? Não vai fazer com que você a respeite menos. Não, você vai continuar sendo o mesmo filho. Então, quando você discute com ela, quando você fala pra ela, mãe, eu quero ir, sabe aquela coisa? Parece que a gente dá birra mesmo, né? Eu já estive nesse lugar de dar birra. Mãe, para com isso, eu quero tomar minha decisão, você não deixa. Parece que quando você se explica pra ela, é porque você tá explicando pra sua culpa. A culpa que tá ali atormentando você. E você tá falando com a sua mãe, mas você tá respondendo a sua culpa. Que é esse sentimento pedra em cima do filho de mãe superprotetora, né? Aquele sentimento que fica ali buzinando na orelha. O sentimento de culpa. Então dê esse passo, né? Dê esse passo com você. Converse com a sua culpa, né? Fale com ela. Culpa, o que você quer de mim? O que você tá fazendo comigo? Por que você tá aqui agora? Né? Eu posso sim pensar diferente da minha mãe. Para com isso, tá me afetando com isso. Eu preciso dar esse passo. Eu já sou adulto. Eu sou um adulto, eu não sou criança. Eu tenho condições de me proteger. Eu tenho condições de sair de um perigo se eu precisar. Eu tenho condições. Eu posso. Eu confio em mim. E conversar com essa culpa. Porque, na verdade, não é com a sua mãe. É com a sua culpa. É a culpa que tá te travando, né? Porque a sua mãe, a gente fala que a mãe, ela não tem a intenção de provocar essa culpa em você, né? É a partir da relação com ela que isso acontece. Então, é um personagem da culpa que tá aqui dentro de você. E que tá ali do seu lado te fazendo chegar nesse lugar. Então, gente, é possível, tá? É possível que você dê esse passo, né? Eu acho que essas dicas são muito válidas. Você pode ter aí ir fazendo esse exercício diário, tá? Por quê? Porque isso não vai aparecer só uma vez, né? Você sabe que isso não aparece só em alguns momentos, isso aparece em todos os momentos que vocês têm que se posicionar ou que a sua mãe quer te super proteger, né? Então, é uma forma de você começar a dar novas respostas. E a partir disso, assim como eu disse, a partir de você trabalhar o sentimento da culpa, por exemplo, para sair, né, para fazer alguma coisa, isso vai melhorar em outras situações com a sua mãe, né? Em outras situações. Bom, tem uma pessoa aqui que tá falando minha sobrinha tem 18 anos, não quer estudar, fala que tá doente, né? Mas no final de semana fica boa e cai nas festas. Ela se arruma e vai. Valme, é isso? Val, alguma coisa assim? Val, então, é preciso olhar, né? Por que ela não tá conseguindo estudar, né? Por que pra ela se sente mais confortável saindo, né? O que pra ela busca aí nesses passeios? Valmísia, é importante entender por que ela não consegue, né? Porque que na verdade ela busca nessas festas, o que ela encontra ali, né? Será se é a questão com os amigos? Será se é essa coisa de estar com outras pessoas? Será se ela se sente melhor nesse lugar? Como que tá em casa, né? Por que ela não consegue estudar? Eu acho que tem algumas coisas aí para ser olhada, viu? É importante investigar para poder entender por que ela tem esse movimento de falar que tá doente para estudar, mas de ter força, energia para sair, né? Eu acho que tem alguma coisa que ela procura aí em estar com os amigos, estar nessas festas, né? É preciso olhar, viu? Bom, gente, é isso, né? A gente vai finalizando por aqui. A gente se vê na próxima segunda-feira, tá? Às 8h30 da manhã. Quero falar com vocês novamente. Estou aqui para trazer outro tema, tá? Fiquem de olho aí. Vou publicar, vou fazer um post falando sobre o próximo tema. E aguardo vocês, tá bom?
Um beijo e até segunda-feira. Tchau, tchau!